tudo bem? Primeiramente, gratidão por você estar conosco. Eu quero agradecer muito por você estar do outro lado dessa telinha me assistindo. Pois se você não estivesse aí me assistindo, nada disso faria sentido. A minha alegria é a certeza de que você está comigo nesses minutos em que a gente vai falar um pouco sobre coisas da vida. Nós vamos falar sobre coaching, nós vamos falar um pouco sobre PNL, um pouco sobre teoria das inteligências, vamos falar sobre psicologia positiva aplicada ao coaching, porque afinal de contas eu estou começando aqui com um dos princípios que é fundamental, está na base da psicologia positiva, a gratidão. Até queria contar uma história para vocês. Eu fui professor durante muitos anos em cursos pré-vestibular e um dia um coordenador me ensinou que o fundamento do nosso processo como professor está em compreender a arte da troca. Eu troco aquilo que eu sei, eu troco o carinho com que eu preparei todo aquele conteúdo, eu troco tudo aquilo que essencialmente eu quero passar para você com o meu entusiasmo pela sua atenção, pelo seu olhar, pelos seus olhinhos brilhando. E nesse momento eu espero que nós consigamos estabelecer um estado de conexão. Apesar de eu estar aqui e você aí, espero que zoinho no zoinho, via esta maquininha de fazer doidos, que é o seu celular, a sua televisão, o seu tablet, o seu computador, que você está me assistindo em qualquer veículo, que a gente consiga, olhando e você me vendo, que a gente consiga estabelecer um estado de conexão, para que tudo aquilo que eu diga faça sentido para você. Que você possa buscar em algum ponto da sua história ressignificar e construir uma história mais maravilhosa ainda, pois todos nós temos uma vida e a vida deve ser contemplada e a vida devemos ter uma vida em abundância. Para isso é que viemos, ok? Então vamos começar falando sobre o que é o coaching, como funciona o coaching e quem precisa de coaching, né? O coaching, vamos separar umas palavras para ficar legal? Quando eu falo de coaching, é o processo de coaching, né? Ou seja, estou trabalhando, para você ficar à vontade nas palavras, né? Estou trabalhando e o coaching é o processo todo. Aí depois eu tenho, de um lado, eu tenho o coachee. O coachee é aquele que recebe a ação do coaching. E o coach é aquele que promove a ação no coaching, ou seja, é aquele que interage, eu aplico o processo, eu aplico as ferramentas, eu aplico a técnica, eu recebo as ferramentas, eu recebo a técnica, eu estou integrado nesse processo que é o coaching, tá certo? Então você vê como são parecidas as palavras, às vezes você se perde um pouco. Fica tranquilo, eu também às vezes me perco quando estou assistindo uma palestra sobre coaching e aí eu fico olhando, mas ele falou coaching ou coaching, fica à vontade, você já sabe, você vai saber se posicionar pelo próprio conjunto e pelo próprio contexto. Para você trabalhar o coaching, então eu me lembro que eu fiz um curso com uma pessoa extraordinária e ela começou falando, olha, para você que veio aqui pensando em ferramentas, nossa, eu trabalho tanta ferramenta, mas a maior ferramenta que eu posso trabalhar para que o coach tenha essencialmente uma assertividade, o resultado que a gente espera é você que é o coach. É você que vai estar sentado, olhando para essa pessoa e aplicando, olha, uma das definições que eu achei mais interessantes de o que é o coaching. É você pedir as sandálias do coach, calçar as sandálias do coach e caminhar com as sandálias dele. Ou seja, é você sentar, zoinho no zoinho, sentar com ele e num estado muito interessante gerar uma empatia, que nós vamos falar um termo um pouco mais técnico, que é um estado de rapport. Aí nós vamos gerar um rapport, não só, né, não simplesmente a empatia, mas um rapport de alma, ou seja, a hora que eu começo realmente a compreender tudo aquilo que ele está dizendo para mim, e aí finalmente geramos então um estado de flow. Quando você gera esse estado de flow,
aparece então uma ação extraordinária que são os seus neurônios espelho. Né? Se você quiser, entra na internet depois, inclusive tem um filminho super legal, ele vai estar colocando depois o link para vocês aí, um filminho que você vai trabalhar o que é o neurônio espelho, você vai aprender o que é o neurônio espelho. Mas para resumir, o neurônio espelho são neurônios que eles olham o movimento e aprendem aquele movimento, eles espelham aquele movimento, eles espelham uma ação. Eles são capazes rapidamente de construir um estado espelho daquilo que você está enxergando, tá certo? Para ficar fácil, a gente coloca assim, acho que você já entendeu. Inclusive, eu gosto de dizer o seguinte, como nós temos 40 minutos e não temos uma aula inteira, eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, em que ele diz, né, educação não é só teoria, né? Porque senão, teoria sem prática vira verbalismo. A prática sem teoria também não tem sentido para onde que nós iremos, né? Então o importante é essa conexão entre os dois. Então muitas vezes eu vou estar aqui simplificando e não vou estar pontuando tecnicamente o que é um neurônio espelho e tal. Aí você fala, legal, Fradinho, então vamos lá, você sabe que pode me chamar de Fradinho, por isso eu já falei Fradinho para você. Então, Fradinho, legal, então como que nós vamos trabalhar esse processo? Aí você olha, a hora que você está em estado de flow, os seus neurônios começam a entrar o quê? Num estágio de neurônios, os neurônios espelho começam a trabalhar e nessa conexão, então você começa a trabalhar o que ele está dizendo e essa conexão vai ampliando e aí você tem um alinhamento e esse alinhamento faz com que essencialmente as perguntas poderosas brotem dentro de você. Então eu posso colocar uma lista aqui de 400 perguntas poderosas. Se elas não brotam dentro de você nessa conexão, é muito difícil para trabalhar. Ou então você vira um robô. Olá, tudo bem? Bom dia, como é que você está? E não é aquela coisa gostosa, percebe? Mas depois que você gera tudo isso, aí você tem técnicas e ferramentas, uma série delas, para que você possa ir trabalhando e possa ir construindo isso, tá? Então, gente, agora que você já está em flow comigo, deixa eu explicar um pouco quem sou eu, né? Então, você já viu o professor Hamilton Silva, mas você vai me conhecer, e se você me vir em alguma palestra ou procurar pelos meus livros, você vai encontrar muitas vezes Fradinho. Fradinho porque eu tive uma rápida passagem, né, na minha vida aí por um seminário franciscano em Agudos, e quando eu voltei e fui fazer a universidade, cheguei na USP e aí o pessoal me colocou um apelido de Fradinho, né, que na época tinha o Fradinho do Enfio e ficou Fradinho, Fradinho. Em verdade eu vou dizer para vocês, eu tinha 1,98 m, olhos azuis, era maravilhoso, só que com o tempo eu fui diminuindo e ficou Fradinho, né? Brincadeira, gente, então Fradinho pra gente quebrar um pouco o gelo. E aí você vem, legal, Fradinho, joia, e o que você faz, Fradinho? Eu sou professor de teoria das inteligências no Nordeste em mestrados e doutorados, tá certo? Trabalhei com o Dr. Augusto Cury durante muitos anos, onde nós pegamos a teoria da inteligência multifocal e transformamos em mestrado, principalmente na Florida Christian University, na Flórida, esse mestrado maravilhoso na teoria do Dr. Augusto Cury. E hoje trabalho essencialmente com o quê? Com o Conexão PDQ, Conexão, Prevenção e Dependência Química, que é um programa em que a gente alia o quê? Uma pós-graduação em Prevenção e Dependência Química. Essa pós-graduação tem uma prática, por isso a metodologia chama-se Praxis, e no final essa prática vai conduzir você ao seu trabalho de conclusão de curso, a sua monografia, para você essencialmente fazer uma defesa e fechar esse ciclo de uma pós-graduação. Só que aí nós ficamos pensando, né? Com o ensino médio, nós criamos um game 3D para trabalhar com os alunos e gerar o vínculo com o professor. E o que nós podemos fazer para você que nos assiste? Bom, sou coach desde 2009 e venho trabalhando com o PDQ e olhando e pensando e conversando e vendo as monografias e vendo a necessidade do trabalho com a família. Então nós implantamos também a Escola da Família até chegarmos finalmente num estágio em que percebemos que a prática para esse curso seria o coaching. Ou seja, nós ensinamos as técnicas de coaching, ensinamos as ferramentas, ensinamos você a trabalhar o que é fundamental, ou seja, na teoria dos setênios, você tem aí
uma construção muito importante da evolução. Ou seja, um primeiro estágio, que é o estágio ambiental, que é quando o ambiente, né, na PNL você vai encontrar 6 estágios, tá? Mas é igualzinho, a mesma coisa. Você pode encontrar tanto nessa teoria, que é a teoria do 7, ou então pode encontrar na PNL, né, que trabalha com 6, tá certo? No 7 você vai encontrar com o professor José Roberto Marques, os 7 níveis evolutivos, que eu acho fantástico. Tem na internet também, se você digitar você vai ver. O primeiro deles é ambiental. O segundo é comportamental, é quando desenvolvemos nosso comportamento. O terceiro é quando nós desenvolvemos o nosso conhecimento, nossas habilidades, o nosso conhecimento. O quarto é quando nós começamos a questionar as nossas crenças para chegar num próximo nível, que é quando estabelecemos a nossa identidade. E aí, quando estabelecemos a nossa identidade, começamos a trabalhar o nosso estado de pertencimento, né? E aí começamos a trabalhar o nível que é a filiação. E o último nível, que é o nível de legado, que é quando atingimos o nosso legado. Mas, essencialmente, nós não somos, nós estamos. Então, eu vou trabalhando esse nível. Até esses dias eu achei muito legal numa palestra, uma pessoa falou assim: Fradinho, eu acho que eu vou em zigue-zague, assim, ó, eu vou e volto e venho, e às vezes eu fico um tempo num e volto. Falei, perfeito, é essa a ideia, né? Eu vejo, você sai do ambiental, aí você passa para as necessidades de comportamento, ajusta o seu comportamento, começa a pensar antes de reagir, trabalha uma série de processos. Aí você vem no conhecimento, começa a estrutura cerebral, começa a entender, aí você começa a se deparar com as suas crenças, renova a crença, está trabalhando bem as suas crenças, de repente você perde o emprego. E aí você começa a passar por uma fase difícil, aí você volta no ambiental, volta para as necessidades ambientais. Aliás, né, quem for da área corporativa, é muito parecido também com a pirâmide de Maslow, que você já deve ter ouvido falar, tá? Então, mas aí na primeira, você volta no primeiro nível da pirâmide e aí começa a construir de novo devagarzinho. Aí quando você já está quase na sua identidade, nossa, separação, relacionamento complicado, você volta e começa a ter que reaprender todo um processo comportamental novamente. É difícil, é uma fase complicada, é um novo aprendizado, e aí você vem. Então, durante a vida, várias vezes nós circulamos, né, sobre esses níveis evolutivos. Então é muito importante você saber que isso acontece. E é isso que você aprende no coach, né? Isso que você aprende nos cursos, né? E nas técnicas de coach, por exemplo, conosco, a interpretar todo esse processo. Agora, imagina isso aplicado à dependência química. Imagina isso quando nós começamos com uma pedra fundamental desse processo, que é a psicologia positiva, que é a gratidão. Imagina quando nós começamos uma pedra fundamental nesse processo, em que nós estabelecemos que a solução não está em mim, coach, mas está onde? No coach. Eu tenho que estabelecer tudo o que eu falei até agora, ou seja, eu tenho que chegar, sentar com ele, zoinho no zoinho. Estabelecer o quê? Um rapport de alma. Estabelecer com ele um estado de flow. Começar a trabalhar os neurônios espelho. Sentir na alma aquilo que ele está sentindo, gerar as perguntas poderosas, despertar um sentido de gratidão, explorar aonde ele está nessa pirâmide, trabalhar as suas necessidades, construir um estado maior. Aí começa a parte importante: psicologia positiva, visão de futuro, trabalhar uma visão de futuro nesse processo. Porque veja, tenho certeza que tem vários psicólogos me assistindo, e alguns até já esbarraram, e muita gente eu encontro por aí e fala assim: Fradinho, depois que você falou do coach para mim, tudo mudou. Sim, por que tudo mudou? Porque, gente, cada coisa tem o seu lugar, cada lugar vai guardar uma coisa diferente. Por exemplo, se eu tenho um processo delicado, tenho uma dor, preciso ressignificar essa dor, tratar, cuidar dessa dor, eu vou procurar um psicólogo. Se eu tenho uma dor e essa dor está insuportável e eu não consigo dar conta e ainda tenho problemas, por exemplo, na minha matriz metabólica, eu vou procurar um psiquiatra que vai poder me auxiliar, inclusive, e muitas vezes a intervenção medicamentosa é importante. Então ele vai trabalhar o medicamento, ele vai trabalhar com você. Então veja, isso vai acontecer. Agora, se eu sinto que eu estou num momento em que eu estou
precisando buscar uma esperança, um ar de futuro, estou precisando buscar um futuro positivo, estou precisando buscar algo que efetivamente dê um rumo para a minha vida, quero buscar alguém que efetivamente sente comigo e fale, vamos lá, vamos organizar a sua carreira, mas com sentido positivo, você vai chegar lá, vamos organizar o seu relacionamento, mas com sentido positivo, você vai chegar lá, vamos organizar a sua vida financeira, vamos aprender a trabalhar com planilhas, vamos aprender a trabalhar o dia a dia, você pode procurar um coach, que é alguém que vai usar as técnicas, vai entender como é que é a sua organização financeira, vai entender como é que funciona, vai entender, vai construir com você uma cadeia de sonhos, vai construir com você algumas âncoras, para que você essencialmente se motive e possa trabalhar uma motivação, um processo de validação, por que eu estou guardando esse dinheiro, vai estabelecer com vocês estratégia, mas sim, principalmente, no final de cada sessão, vai estabelecer um aprendizado positivo. O que você aprendeu com essa nossa sessão e vai fazer com que você cresça. Ou seja, trabalhando o seu problema, mas com uma visão de futuro, trabalhando os processos, trabalhando aquilo que você tem como matéria-prima, como massa crítica para desenvolvimento, ele vai fazer perguntas poderosas para você e te dar um novo estágio de comportamento, um novo estágio da vida. Eu gosto muito de uma palavra, mindset. Sabe o que significa? Mindset. Ou seja, você vai mudar de fase, você vai passar de uma fase para outra. Esse é o poder do coach. Isso é coach. Então, quando você fala de coach, você está falando de um conjunto de técnicas e, obviamente, ferramentas poderosas que te tiram da onde? Do estado atual e te levam até um estado desejado. Aí você vira para mim e fala assim, Fradinho, quem precisa de coach? Vou te devolver a pergunta. Quem você acha que precisa de coach? Será que alguém está me assistindo aqui, tem alguma coisa que já olhou e falou assim, eu preciso de um coach? Gente, todos em algum momento da vida precisamos de um coach. Bill Gates tem um coach. Tiger Woods tem um coach. Gente, todos precisamos, no final, hoje nós temos uma vida que é uma vida, assim, avassaladoramente complicada, é ou não é? Nós somos assediados por e-mail, por WhatsApp que não para de tocar, isso faz sentido para você? A gente quer participar de mais grupos, mas se eu ponho o grupo, não para de tocar o WhatsApp, eu não trabalho, então eu tiro o grupo que me dá prazer, né? Família, filhos, aquela arquitetura complicada que a gente tem, a dinâmica da família nos cercando, e hoje a família, você está no trabalho, né? O que eu falo, eu tenho saudade, sabe de que tempo? Quando eu passeava com o meu cachorro e meu telefone estava lá em casa. Se alguém me ligava, eu não estava, ligava depois. E eu continuava passeando com o meu cachorro, feliz da vida. Era uma delícia passear com o meu cachorro. Hoje não, eu passei com o meu cachorro com o celular. E aí eu passo o tempo todo, depois eu volto, nossa, será que ele fez alguma coisa em algum lugar? Eu nem vi, né? Então olha que mundo maluco. Então chega num momento em que toda essa dinâmica te consome. Por exemplo, há um tempo atrás, quando você tinha uma discussão, né, séria, então passava por uma discussão, ou você ia e falava assim, ó, vai lá esfriar a cabeça. Lembra dessa expressão? Sua avó, seu pai deve ter falado, vai lá esfriar a cabeça. E apartava os dois. Aí você ia lá, dava um tempo, admirava o belo, fazia um stop introspectivo, voltava mais calmo. Hoje você vai, entre ir e voltar você respondeu 30 Whats, 20 Facebooks, olhou 12 e-mails e volta mais nervoso do que você já foi, né? E aí você fala, será que eu preciso, como é que eu faço? Então aí você tem que ter um momento em que você volta e reorganiza essa matriz, né? Aí vem um lado muito legal que a gente trabalha, né? Tem pouco tempo para trabalhar com você aqui, mas reorganiza os seus códigos de comportamento e inteligência. Então, às vezes você quer organizar a sua vida financeira, mas tudo isso passa tão rápido que você não consegue. Você quer organizar a sua vida profissional, você quer organizar os seus estudos, você quer trabalhar a sua saúde, mas o seu trabalho te consome. Então você precisa de quem? De alguém que te ajude a construir. Isso é coach. Mas não é, olha, vamos lá então, agora vamos montar uma tabela e essa tabela você vai ter que cumprir. Isso não é coach. Isso faz parte de um processo onde carinhosamente, com gratidão, exercendo a arte da troca, trabalhando o estado de flow, compreendendo aquilo que é a sua métrica, eu vou trabalhar com você para conduzir aos resultados. Isso é coach. É isso que é fantástico.
Eu gosto muito, quando eu falo em palestra, eu sempre, mesmo nos cursos de mestrado, eu sempre digo que eu respeito a diversidade, respeito as pessoas que creem em Deus, as pessoas que não creem em Deus, mas independente das pessoas que creem em Deus e das pessoas que não creem, existe uma área no cérebro que processa a fé. E aí quando você começa a trabalhar essa área, você começa a acreditar que você pode. Só que eu sou cristão. E também costumo dizer assim, me permito professar a minha fé. Então, como eu estou entrando na sua casa, eu te peço que você me permita. Eu vou falar rapidamente o que significa para mim, de maneira simples. Significa que quando eu tenho um problema, eu dou a mão para um cara gigante. E aí, vou embora. Fenomenal. Não quero falar mais do que isso. Aí você procura a sua fé. Ah, eu não acredito. Não tem problema, você não acredita, mas eu vou dizer que eu acredito e quando eu dou a mão para ele, meu chapa, ó, nós vamos longe. Por que eu te digo isso? O que tem a ver isso com neurociência? Eu vou te explicar. Tem a ver isso com neurociência. É que você tem uma área consciente, vamos chamar assim, e uma área inconsciente, tá? Que a gente muitas vezes costuma chamar de self 1 e self 2, até um pouco mais do que isso, tá? Mas nós vamos deixar assim, consciente e inconsciente. Esse nosso inconsciente tem um potencial maravilhoso. Inclusive alguns devem lembrar, já ter assistido um filme ou lido um livro chamado O Segredo. E eu fiz muitas palestras sobre isso, achei um barato falar sobre o segredo, né? E é o segredo do segredo, como é que eu faço tudo isso acontecer. Mas lá foi quando começou essa onda e todo mundo começou a perceber o poder ilimitado do seu cérebro, do seu inconsciente, que funciona, e agora a gente pode falar com base na neurociência, alguns dizem 200 bilhões de bytes por segundo, outros 400, eu já li alguma coisa em torno de 100 milhões. Mas nós sabemos que o nosso consciente funciona na casa também dos 2.000 bytes por segundo. Eu não quero acertar nem quanto é o inconsciente, nem quanto é o inconsciente, mas eu quero que você perceba o abismo que separa os dois. É como se um fosse um supercomputador, que é o meu inconsciente, e o outro fosse um computadorzinho daqueles antigos, daquele CP500, que é o meu consciente. Então o poder de processamento do meu inconsciente é extraordinário. Sem contar que o meu consciente, ele processa em bloco, a aprendizagem em bloco, é ali que você exercita a leitura dinâmica, por exemplo, que você olha para alguns e fala, como é que ele consegue? É ali que você exercita, você olhar, gravar uma imagem e não gravar partes da imagem, como o nosso consciente gostaria, porque ele trabalha de maneira linear, certo e errado, razão, sim, não, sim, não, sim, não, Descartes, tá certo? Aí você fala, nossa, que negócio interessante. Gente, de maneira simplificada eu estou colocando, tá? Mas quando você pega isso, olha que interessante, colocar esse self 2, esse seu inconsciente para trabalhar, é a grande arte. É fazer com que ele o dia inteiro procure o quê? Ele fique atrás, nos bastidores, procurando. Outro dia eu li uma coisa interessante, falo nas minhas palestras, né? Por exemplo, por que a inveja mata? Todo mundo já ouviu falar disso, né? A inveja mata porque você chega na casa de alguém e aí você olha aquela casa e sente inveja. Essa inveja, ela te ofereceu, ela provocou em você dor ou prazer? Dor. Ela provocou dor. Nossa, ele tem, eu não tenho. Eu não tenho. Você começa a sofrer. Gente, o seu inconsciente, o seu cérebro, ele quer te dar prazer ou dor? Prazer. Ele quer te afastar da dor ou te aproximar da dor? Te afastar da dor. Então o que o seu inconsciente começa a fazer? A te afastar dos seus objetivos. Então quando eu chego, vejo aquela casa maravilhosa e ao invés de inveja eu professo a minha gratidão, eu coloco o meu inconsciente à disposição para que ele procure isso. Então o inconsciente fica procurando maneiras de ter aquilo, porque não causa dor, aquilo causa o quê? Causa prazer, causa alegria, causa gratidão. Ou seja, eu estou dando, doando, inserindo energia no universo e ele está me retornando.
Eu não estou tirando com dor, com raiva. Eu não estou dormindo com raiva do meu inimigo. Porque você quer dormir com seu inimigo? Sinta a raiva dele. O seu self 2 vai ficar lá com raiva dele, você vai sonhar com ele, dormir com ele, ter pesadelo com ele. Então ore pelo seu inimigo. Vai. E aí nós começamos, no início da minha fala, eu como cristão, por exemplo, tenho um hábito, toda noite, eu oro. Oro pelos meus inimigos, oro pelo meu dia, agradeço pelo meu dia, gratidão pelo meu dia, gratidão pela vida em abundância, seja qual a abundância que foi me dada, seja aquilo que foi me dado. E aí eu começo a fazer com que o quê? O meu self 2, a hora que ele durma, então olha só como a gente mistura tudo. Assim, o meu inconsciente, enquanto dormindo, ele vai me confortar, porque foi um dia maravilhoso. Porque foi um dia extraordinário, porque eu olhei para dentro de mim e senti um prazer imenso do meu dia. E principalmente, antes de dormir eu penso, quais são os meus objetivos de amanhã? E deixo o meu inconsciente dormindo, trabalhando para mim. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? E a hora que eu acordo eu já tenho aí uma matriz que está buscando solução para uma série de coisas, soluções para uma série de coisas, percebe? Olha que lindo tudo isso, gente. Agora, despertar isso nas pessoas é o coach. É você pegar o Lifebook, que você aprende conosco, que assim muda, alguns chamam de diário de bordo, que eu acho fantástico, né? Então você pode usar diário de bordo, Lifebook, você pode, o registro das suas vitórias, né? Grandes amigos coaches aí que usam. Então, gente, quando você pega tudo isso, o que você está fazendo? Você está ensinando o quê? O teu self 2 à noite, anotando, fazendo o seu pequeno diário. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Por quê? Agora imagina como você pode colocar isso para o dependente químico, fazer com que ele olhe com outro olhar o mundo, com outro olhar o seu dia, para que ele estabeleça uma conexão positiva com o seu dia seguinte, para que ele comece a olhar para o seu dia e ver no dia presente o sucesso, porque o presente é o nosso grande trabalho, né? Trabalhar o presente como âncora para tudo isso é o trabalho do coach. Você está aqui, a visão de futuro, eu quero trazer esse futuro pertinho do meu presente e quero realizar esse futuro. Isso é o coach. É você trabalhar o ponto A, o ponto B, estado atual, estado desejado, desenhar uma estratégia, colocar uma atitude e, se possível, trazer esse ponto B para próximo do ponto A. E isso é o coach. Para que ele possa ter uma atitude e rapidamente chegar, compreender melhor aonde ele quer chegar, desenvolver uma estratégia precisa. E principalmente, olha que legal, já falei principalmente umas 10 vezes, né? Mas olha que interessante, é você trabalhar o sucesso, mas o sucesso de maneira o quê? Fracionada, para que todo dia você tome um comprimidinho de sucesso. Que delícia, que maravilhoso, como foi bom o meu sucesso de hoje. Eu costumo falar que algumas pessoas querem, por exemplo, progressão na carreira. E aí ele quer o quê? Ele quer chegar num ponto em que essencialmente ele construa um novo cargo. E aí ele foca no novo cargo, perfeito. E aí ele fica, novo cargo, e a esposa pergunta, e aí, como é que tá lá? Ah, tá horrível, porque ele tá naquele cargo. Ah, tá horrível, não consegui falar com o meu chefe, tá horrível. Agora olha que diferente. Ele vai e pensa assim. A esposa pergunta, como é que foi hoje? Maravilhoso. Por quê? Consegui marcar a reunião com ele. Nossa, que legal. Que dia? Não sei, mas a secretária falou que está marcada, que ela vai me dizer o dia. No dia seguinte ela chega e fala, maravilhoso. Por que ele fala maravilhoso? Ela marcou o dia. Para quando? Para semana que vem. Nossa, mas só para semana que vem? Não, mas eu tenho tempo para me preparar para essa reunião. Aí chega no outro dia, ele chega para ela pergunta, ele fala, maravilhoso. Por quê? Porque eu conversei com o meu supervisor, ele me deu dicas ótimas de como eu posso chegar e abordar e que realmente eu mereço desse cargo, eu mereço subir dentro da empresa, até chegar no dia em que ele faz a reunião.
E aí quando ele faz a reunião, se ele acha que vai sair da reunião já com o cargo na mão, ele acaba até se frustrando muitas vezes. Mas aí ele chega em casa, como é que foi a reunião? Maravilhosa, eu consegui olhar para ele, zoinho no zoinho, eu consegui dizer para ele que eu sou o cara para aquele cargo. E consegui dizer para ele por que eu posso exercer e que eu posso levar a empresa a patamares que nem ele acredita. Ou seja, eu posso. E aí ele vai chegar mais um tempo e, obviamente, se ele obtiver o sucesso, olha que coisa maravilhosa. Ao invés de ele saborear só o sucesso aqui, ele saboreou o quê? Cada gotinha desse sucesso. A caminhada, a trajetória foi fantástica. Pessoal, isso é coach. É você semanalmente trabalhar alguém que te dá esse lado positivo, que trabalha esse lado positivo, que constrói esse caminho com você, que saboreia esse caminho com você, que pega as suas sandálias e vai até o fim com você. Agora, gente, imagina isso dentro da dependência química. Você pegar e começar a construir as pessoas, né? Eu tenho um coach em que a gente tem trabalhado muito intensamente, muito próximo, é um dependente químico, e ele está passando por uma fase extraordinária da vida dele. Principalmente porque ele chegou, tudo tinha problema. Tudo tinha problema. E nós começamos a ver que aonde há um problema, há uma solução. E começamos a trabalhar as doses de solução. Separar os problemas. Então, primeiro passo, montei um acordo com ele. E nesse acordo nós vamos resolver primeiro esse problema. Depois esse problema, depois esse problema. E começamos na solução de cada um deles a comemorar. E ele foi aprendendo a ver o seu sucesso. Ele foi aprendendo a ver que ele consegue obter o sucesso. E o sucesso alimenta o sistema de recompensa. O sistema de recompensa alimenta toda essa caixinha aqui chamada cérebro, que vai trabalhar eu não quero complicar, uma série de proteínas, hormônios, endorfinas. Você vai trabalhando aí o seu vocabulário, ok? Mas ele vai alimentando, vai gerando ocitocina, vai gerando o quê? Felicidade. E aí essa tal felicidade que um dia foi contínua quando nós éramos crianças, mas que hoje ela é pontual. E quanto maior a nossa assertividade em transformar esse pontual um do ladinho do outro, de longe, quando nós olharmos, ela vai parecer a própria felicidade. Isso é coaching. Isso é trabalhar processos maravilhosos de mudança na sua vida. Gente, eu acho que foi um tempo excelente com vocês. Eu acho que deu para vocês assim entenderem o que é o coaching. O poder desse processo, dessa técnica, tá? Então, cuidado, alguns falam metodologia, ferramenta, é uma técnica que usa ferramentas e que eu posso até escrever um método para poder ensinar tudo isso, tá? Mas, essencialmente, são técnicas que você aprende, né? Então, infelizmente, eu acho que para aquele que já é coach, entendeu tudo o que eu disse e já viu uma série de ferramentas, né? Para você, olhou e falou assim, mas cadê as ferramentas? Está aí a grande ferramenta, que é você. Agora, nós temos Roda da Vida para trabalhar as 8 dimensões da ONU, como trabalhar um hábito de um hábito simples para um hábito, né, mais complicado, como estabelecer o estado atual, o estado desejado, como estabelecer esse conjunto, né, trabalhar o autofeedback, ou seja, tudo isso são ferramentas, né? Para entender ferramenta, na Idade Média, ferramenta era o pincel, depois ela passou a ser o mouse, é isso ou não? Então hoje o grande artista é aquele que faz grandes obras, inclusive na internet, mas o pincel continua sendo uma ferramenta e vem uma outra ferramenta que é o mouse. E agora na era do conhecimento, um PowerPoint com uma boa ideia pode ser uma grande ferramenta, uma ferramenta de mudança de mindset, de mudança de fase, de mudança comportamental, de mudança da vida. É isso que eu quero que você absorva dessa nossa conversa, entenda esse universo do coach, entenda. E aí eu faço uma pergunta, melhor, vou te devolver com uma pergunta, né? Quem precisa de coach? Eu já fiz essa pergunta para você. Mas agora, depois dessa nossa conversa, quem precisa de coach? Como trabalhar o coach com dependente químico?
Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo, todos vocês que trabalham com dependência química, sabem. E aí você olha para mim e fala, Fradinho, mas eu só preciso dessas ferramentas. Sim, então é aí que você precisa se abastecer. Mas com a ferramenta certa, no lugar certo, no processo certo. Ok? Nós trabalhamos com coach e eu tenho cursos de coach focados, por exemplo, business coach, self coach. E o nosso trabalho com Conexão PDQ tem aproximado muito o quê? O coach da dependência química. A diferença são os exemplos que eu dou e como é que eu trabalho esses processos e quais são as principais travas, né? Ou problemas, ou temas que você pode trabalhar e discutir, né? O Marcelo é uma pessoa que tem trabalhado muito próxima, né, de mim, e nós montamos uma ferramenta fantástica, inclusive no próprio celular, em que você aprende durante o curso a trabalhar e renovar um hábito, desde um hábito simples, pessoal, a um hábito familiar, pessoal, ou um hábito de uma organização ou empresa. É um aplicativo bem legal, e esse aplicativo faz um trabalho. Agora, o aplicativo sozinho muda o hábito? Não. A pessoa sozinha muda o hábito? Difícil, né? A pessoa com o aplicativo muda o hábito. Olha, não, o aplicativo não é jogado na internet e cada um pega o aplicativo e sai usando. Por quê? Porque precisa alguém que efetivamente tenha esse olhar, tenha esse trabalho. E aí, quem trabalha conosco, né, trabalha com as nossas formações, sai com esse aplicativo para trabalhar esses processos e essas ferramentas, ok? Então, eu acho que isso é o que eu tinha para dizer para vocês. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem conosco. Se tiver alguma pergunta, faço questão de estar respondendo para vocês, né? Nós somos do Instituto IBTF, Instituto Brasileiro de Educação e Tecnologia para a Formação. Trabalhamos com o Conexão PDQ, Conexão Prevenção Independência Química, em parceria com a Academia do Consultor e Coach. Mais uma vez, então, muito obrigado. Espero que você consiga trabalhar o seu estado atual, pensar muito no seu estado desejado, que você consiga construir uma estratégia e desenvolver uma atitude para uma vida melhor, para uma profissão melhor, para um trabalho melhor. Estamos à sua disposição. Gratidão, muito obrigado a todos.